em 2023, no governo do Lula. Portanto, Brasil, eu estou mostrando aqui números reais. Até para os petistas que estão aqui, eu não sei, talvez eles não conheçam ainda o gráfico. Está aqui, ó. 2024 é no teto. É no teto. Recorde. Tanto essa quadrilha tirou alimento da mesa dessas pessoas. Tirou medicamento da mesa dessas pessoas. É disso que se trata. Portanto, senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência a oportunidade. Acho que os trabalhos da CPMI estão apenas começando e não adianta vir com narrativa. Crime é crime e os criminosos pagarão pelo que fizeram os aposentados. Obrigado. Com a palavra, pois não. Gostaria de esclarecer que eu não falei palavra quadrilha. Provavelmente quem escutar a gravação vai ver que em nenhum momento eu falei em quadrilha. Não, o senhor está colocando palavras na minha boca. Não estou atribuindo a Vossa Senhoria a palavra quadrilha. A quadrilha quem está chamando sou eu. Tá bom. Observando aqui as muitas manifestações, né, é importante consignar que a condição de Vossa Senhoria aqui é de alguém que vem colaborar com essa comissão, não como investigada, mas como alguém que tem informações relevantes para instruir, né, especialmente o relatório que o relator deve apresentar junto a essa comissão. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Eu pergunto, na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Na visão da Defensoria Pública da União, a preocupação, na verdade, é evitar que essas fraudes continuem. O que a Defensoria Pública da União fez foi tomar medidas administrativas e judiciais para evitar que as pessoas continuassem sendo lesadas. Se houve omissão, se houve crime, isso deve ser apurado na esfera competente. Mas como alguém que é operador do direito, que esteve diante dos fatos, o que se observa é algo que se assemelha à negligência, cegueira deliberada ou uma associação criminosa com finalidade específica? Eu prefiro não responder essa pergunta. Ok. Durante as investigações, a Polícia Federal solicitou a suspensão de todas as associações suspeitas e o Executivo implementou apenas parte dessas medidas. A senhora tem conhecimento disso? Pode repetir a pergunta, por favor? Durante as investigações, a Polícia Federal solicitou a suspensão de todas as associações suspeitas e o Executivo implementou apenas parte dessas medidas. Muitos continuaram. Eu pergunto se a senhora tem conhecimento desse fato, desse acontecimento. Não tenho conhecimento. Como alguém que enxergou a angústia de aposentados, a vulnerabilidade dessas pessoas, eu lhe pergunto, poderia citar casos de entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal e especialmente pela Advocacia Geral da União? As entidades que não foram... Isso? Alvo de investigação? Alvo de investigação, sim. Essas entidades, essas informações podem ser solicitadas aos órgãos devidos, na verdade, ao Tribunal de Contas e à CGU. Você não tomou conhecimento disso? A União não tem essas informações. A Defensoria Pública não tem? Não dispõe dessas informações. Não dispõe. Qual a sua avaliação sobre a proteção dos direitos dos beneficiários? A MP 871, editada pelo presidente Bolsonaro, e aqui já foi dito, da exigência de recadastramento com as devidas autorizações para descontos. Eu pergunto, durante a vigência dessa medida provisória, considerando o texto original, foi possível observar redução de lançamentos naquele momento? Entidades foram retiradas de operação naquele momento? A Defensoria Pública tem conhecimento disso? Quantas entidades foram afastadas nesse período? Não temos conhecimento. Essas informações podem ser fornecidas pelo INSS. Já foi dito aqui, 4 entidades foram afastadas nesse período. 4 entidades foram afastadas. Depois que a medida provisória foi modificada e a partir das emendas da bancada do PT e aliados, houve aumento no número de descontos ilegais? Como que a Defensoria Pública da União observa a evolução dos números no tempo? E qual a avaliação que se tem? O que desencadeou essa avalanche de descontos indevidos nessa fase? A falta de controle, a falta de transparência, a falta de controle dos mecanismos em relação à anuência dos segurados. Ok. Senador Marcos Rogério, só um instante. Eu vou pedir a Vossa Excelência que repita a pergunta que ficou sem resposta anteriormente, porque a testemunha não pode se omitir a verdade. Ela está aqui sob juramento de dizer aquilo que ela sabe ou não sabe, mas ela não pode se omitir a responder qualquer pergunta dos parlamentares, por gentileza. A pergunta que fiz e que não houve resposta foi sobre as entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais
ou judiciais anunciadas pelo governo federal, especialmente pela Advocacia Geral da União. E eu perguntei se Vossa Senhoria se a Defensoria Pública da União tem conhecimento em relação a isso. É muito incomum a Defensoria Pública da União desconhecer de fatos tão relevantes, especialmente quando uma das primeiras instituições a denunciar esse escândalo, ainda que muito tempo depois, foi a Defensoria Pública da União. Essa foi a pergunta que lhe fiz, e que disse que não tem conhecimento. Senhora Patrícia, eu reafirmo aqui o posicionamento como presidente dessa comissão, a senhora como servidora pública. Primeiro, agradecemos, né, a disponibilidade de vir, de responder as perguntas, mas na qualidade de testemunha, Vossa Senhoria não pode se omitir a resposta do parlamentar. Não me omiti a resposta. A senhora se omitiu. A senhora disse que preferia não responder a pergunta. O tempo que Vossa Senhoria... Então era outra. Não, foi isso não. Foi, ela disse... Presidente, qual foi a outra pergunta? Ela tem há uma pergunta que ela preferiu não responder. Tem uma pergunta. Presidente. Ela falou claramente. É a pergunta anterior. Ela falou. Eu vou fazer a pergunta novamente. É a pergunta anterior. Não faça a pergunta novamente, por favor. Nessa pergunta, Vossa Senhoria disse que não tinha a informação. A pergunta que Vossa Senhoria disse que não gostaria de responder foi essa aqui. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. E a pergunta vem. Na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Essa pergunta eu respondi que eu preferia não responder esta pergunta. Mas não há, Você está perguntando. não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Ela pode dizer que a testemunha pode dizer que não sabe, que não tem, mas a testemunha não pode deixar de responder. Presidente, o Alencar está tumultuando. Então, assim, veja, nós estamos diante de um crime que fraudou milhões de beneficiários. E eu faço 3 perguntas, e são perguntas, não estou pedindo a opinião para discorrer em tese, né? Isso aconteceu por negligência? Isso aconteceu por cegueira deliberada ou conluio com o objetivo de promover os descontos associativos? São 3 perguntas simples. Acabou de ser dito aqui em que as perguntas não deveriam ser feitas no sentido de dar opinião E a senhora acha que... em relação a fatos e o que eu posso afirmar em relação às medidas tomadas pela Defensoria Pública da União. Minha opção ou posicionamento pessoal não cabe aqui esclarecer. Presidente, só um esclarecimento. Olha, ela está certíssima em dizer que não pode responder por achismo. Mas o senador não perguntou se a senhora acha, não. O senador está perguntando com base na sua atuação profissional, pelo que a senhora apurou. Ou a senhora vai dizer a resposta, ou a senhora vai dizer que não sabe, é simples. O que não pode é a senhora calar a verdade, como a senhora disse, prefiro não responder. Assim, essa opção, prefiro não responder, não existe. A pergunta foi, na sua opinião, não, a senhora sabe, tem ciência ou não tem ciência? A pergunta foi, na sua opinião. Se o problema é, na sua opinião, é na sua visão como profissional. Se a palavra opinião... É a mesma coisa. Não, eu estou lhe perguntando objetivamente. A pergunta. Mas se a senhora está com dificuldade para entender a pergunta, eu vou fazer de novo. Não, eu não estou com dificuldade. Talvez o senhor esteja com dificuldade de fazer a pergunta. Não, então eu vou fazer a pergunta novamente. Vou fazer a pergunta novamente, pausadamente. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Pergunto, foi negligência administrativa? Foi cegueira deliberada? Ou conluio criminoso com o objetivo, como opção de favorecer as quadrilhas que assaltaram os aposentados no Brasil? Não sei, esses fatos serão apurados por esta comissão ou pelos órgãos competentes. Ok, não sabe. Diferente de prefiro não responder. Mas, senhor presidente... A pergunta foi diferente. Quando se pergunta a minha opinião e quando eu tenho ciência ou não. Veja, Vossa Excelência, a opinião, obviamente, que numa CPMI, a opinião ou a visão, a leitura que alguém tem sobre os fatos, muitas vezes, embora não seja o cerne do que se busca numa CPMI, mas traz a leitura, traz a visão do profissional que atuou. E muito me estranha alguém que teve esse nível de contato com os fatos se incomodar quando alguém pergunta sobre sua leitura sobre os fatos, sua avaliação sobre os fatos. Me parece uma questão de escolha, ficar ao lado daqueles que sofrem as agruras de uma quadrilha que assaltou pobres. E veja, a fala de Vossa Senhoria no começo... Para encerrar, senador, eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas... Eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas para poder concluir o raciocínio, senhor presidente. Eu tinha muitas perguntas a fazer, mas eu já percebi que muitas delas, inclusive, são repassando pontos que para mim não ficaram absolutamente claros. Mas a fala inicial da depoente
ela trouxe aqui. Essa quadrilha, essa organização criminosa, ela atuou com método. Ela tinha um público-alvo específico. Ela buscava justamente os mais vulneráveis. Palavras da depoente. Os mais idosos, os mais vulneráveis. Não disse nessas palavras, mas a leitura que eu tive é essa, e se eu estiver errado, pode me corrigir, e depois as evidências vão trazer, de repente, de baixa escolaridade, com salários menores, porque aí o valor do desconto é menor e não se chama tanta atenção. Portanto, essa quadrilha tirou alimento da mesa dessas pessoas, tirou medicamento da mesa dessas pessoas. É disso que se trata. Portanto, senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência a oportunidade. Acho que os trabalhos da CPMI estão apenas começando e não adianta vir com narrativa. Crime é crime e os criminosos pagarão pelo que fizeram os aposentados. O artigo 33, aqui na ordem do dia, inclusive, os avulsos eletrônicos das matérias constantes da ordem do dia serão distribuídos aos congressistas com antecedência mínima de 24 horas. Não ocorreu ontem. A Secretaria não tomou essa providência. Solicita a Vossa Excelência que evite que ocorra uma outra vez. Pois não, Excelência. Mas posso responder que durante o dia foi publicada a pauta com uma série de requerimentos e ao final da noite, como não houve acordo sobre alguns deles, se estavam ou não inclusos no acordo, eu, por deliberação, mandei retirar e republicamos a mesma pauta, apenas sem alguns que, inclusive, são do senador Magno Malta, que está aqui. Mas agradeço a questão de ordem, Excelência. Senhor presidente, senhor relator, doutora Patrícia, meus cumprimentos. Eu vou ser a voz do povo, doutora, tá? É o meu estilo. Voz do povo. Jeito de povo. Eu que sou nascido na floresta amazônica, sou quilombola de uma cidade que só tem quilombola, no Vale do Guaporé, em Rondônia. Tá bom? Eu vou iniciar, ficando até de pé, mostrando um gráfico. O gráfico que é público. Do roubo, 2 aposentados. Eu sei que a senhora consegue ver daí. A senhora está vendo um gráfico mais compridinho aqui para vertical? A senhora consegue ver, né? Sim. Isso aqui foi em 2024. Esse gráfico aqui, que eu vou mostrar para todos, até para a imprensa, esse gráfico aqui é 2024. Sabe de quem era o governo? Do Lula, o ex-presidiário. Foi quando, em 2023, dá para a senhora ver, eu sei também, o Brasil também, em 2023, abaixo desse gráfico que está no teto, é um outro abaixo. É em 2023, no governo do Lula. Portanto, Brasil, eu estou mostrando aqui números reais. Até para os petistas que estão aqui, eu não sei, talvez eles não conheçam ainda o gráfico. Está aqui, ó. 2024 é no teto. É no teto. Recorde. Então não tem dúvida. Quem está roubando aqui aos montes dos nossos aposentados pensionistas e quilombola, doutora? É claro, é real. Vou fazer umas perguntas à senhora. O grupo de trabalho iniciou a partir de 2024, conforme a senhora já apresentou. Quando aumentou exponencialmente os descontos. Isso é verdade, doutor? Só pode repetir a pergunta? O trabalho iniciou em 2024, o trabalho do grupo de trabalho da senhora, do GP. Foi quando aumentou exatamente em 2024 exponencialmente os descontos. É real o que eu estou falando? Não. Eu estou com um gráfico aqui, se a senhora tiver dúvida, tá aqui, ó. O senhor está se referindo ao grupo de trabalho interinstitucional? Isso, exatamente. Esse não iniciou em 2024. Ele iniciou lá em meados de 2019, 2020. Não, mas a senhora não começou a trabalhar a partir de 23? Eu ingressei na Defensoria Pública da União em 2006. Não, isso aí sim, eu sei. 18 de 10 de 2006. A partir daí, eu exerci minhas atribuições em um ofício previdenciário. Quando eu assumi a Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, agosto de 2023. Pronto. Aí. Então, a partir de 2023, foi quando cresceu exponencialmente e 24 foi no teto. A senhora tinha conhecimento disso? Tinha conhecimento. Ah, ok. Sim, senhora. Esse grupo de trabalho informou esses dados ao governo? Esses dados foram informados ao INSS dentro do grupo de trabalho. Foi oficiado ao INSS, a sua diretoria de benefício. Dentro do grupo de trabalho tinham representantes do INSS, do Ministério da Previdência Social. Muito bem. Doutora, por
por que não estancaram os descontos imediatamente ao tomarem conhecimento do roubo dos aposentados, em especial em 23 e 24? A senhora tem essa informação? É o que eu sempre perguntei dentro do grupo do GTI. Essa informação, eu não disponho dessa informação. A senhora tinha conhecimento do roubo pelo sindicato do irmão do Lula, o Frei Chico? Não. Nunca ouviu falar nele nesse período? Posteriormente às operações, quando foi deflagrada a operação da Polícia Federal, sim. Anteriormente, não. Na sua avaliação, realizada pela Defensoria Pública da União, os controles implementados seriam suficientes para coibir o cenário de explosão das fraudes dos descontos associativos? Acredito que ainda não foram implementados todos os controles necessários. Ainda há muito que evoluir em relação para evitar as fraudes, tanto nos descontos associativos quanto em relação aos consignados. Acredito que deve ser aperfeiçoado e cumprido as determinações do Tribunal de Contas da União e da CGU. Entendi. O grupo de trabalho analisou o artigo 11 da Instrução Normativa sobre a obrigação das entidades ressarcirem os descontos em 10 dias e se faltou fiscalização do INSS nesse ponto? Essas medidas, elas eram cobradas principalmente pela responsabilização das entidades associativas. Foram solicitados relatórios de quais eram as entidades associativas mais reclamadas, se estariam sendo aplicadas multas, se solicitou relatório de quais as entidades associativas estavam com suspensão dos acordos de cooperação. Todas essas informações foram solicitadas e elas constam das memórias de reunião do GTI. Foram solicitadas ao INSS. Doutora, é a voz do povo agora. Vai ser uma pergunta para o povo brasileiro que está assistindo aqui. A senhora pensando nos vulneráveis, nos analfabetos, nos indígenas, que eu sou indígena, tucano, isso tocou no seu coração? Com certeza. Essas pessoas sendo roubadas por esse governo? Com certeza, eu atendi várias pessoas nessa situação. A voz do povo também é da DPU. Muito bom. Gostei do que a senhora falou. Se a DPU tem essa sensibilidade, por que a DPU concordou e concorda, me parece, com esse acordo em os nossos velhinhos e velhinhas, deficientes físicos, vulneráveis, tem que assinar um acordo para não recorrer à justiça? A senhora não acha uma contradição isso? A DPU aceitar e não defender contrariamente isso? A DPU continua defendendo. Acredito e me surpreende que a OAB assinou esse acordo. O Ministério Público Federal assinou esse acordo. Não, eu estou falando da DPU. E a cobrança é em cima da Defensoria Pública da União. Eu vou lhe dizer por quê. Defensoria me parece que é para defender. Ministério Público não é defender. OAB não é defender. Mas Defensoria, senadores e deputados, não é para defender? Então eu acho que a DPU está precisando se inteirar com a sua missão. Se a Defensoria Pública da União é defender em especial os nossos vulneráveis. E me parece que estão desviando a finalidade da Defensoria Pública da União. Eu estou falando como povo, como analfabeto, como vulnerável, como indígena que eu sou e como quilombola que eu também sou. É triste ver o posicionamento da DPU acatar e aceitar isso. Um acordo para eles receberem o recurso e não recorrer à justiça. Eu defendo recorrer à justiça para todos os que estão sendo roubados. Todos, doutora. Todos. Obrigado, presidente. Eu queria iniciar perguntando, doutora, se a senhora defendeu pessoalmente algum dos lesados do INSS na sua história como defensora pública da União? Pessoalmente? Pessoalmente, Sim. como advogada? Não, como defensora pública. Como defensora federal. pública, exato, mas como advogado ou procurador dessa Sim, pessoa. atuei em alguns casos. E como é a reação dessas pessoas
diante do roubo que para elas faz uma diferença enorme, de 30, 50, 100 reais, os seus benefícios são pequenos? É uma reação de indignação. Tem algum caso específico, sem mencionar nomes, que você possa citar, que tenha te trazido especial emoção ou comoção? Eu acho que casos mais assim emblemáticos é nos atendimentos que foram feitos no Rio Grande do Sul após as enchentes, atendimentos que foram feitos pela Defensoria Pública da União. Mas relacionados ao roubo do INSS? Relacionados ao roubo do INSS? Não. E eu quero agradecer a DPU, inclusive... identificou nos históricos de crédito os descontos associativos. Atendendo demandas que não eram necessariamente descontos associativos, se verificou aí um desconto. Eu não quero deixar de reconhecer, inclusive, a Defensoria Pública no momento das enchentes do Rio Grande do Sul, quando atuou, inclusive tem participado das reuniões da nossa coordenação com alguma frequência sobre esse tema, mas não é sobre isso que estamos falando. Gostaria de saber sobre roubo aos aposentados. Algum aposentado específico que tenha sido lesado e que foi representado pela senhora? Tem alguma lembrança que lhe traga algum tipo de emoção ou que diga, isso aqui foi um caso tão grave que me chamou a atenção, me chocou? Tenho alguns casos, mas o que eu gostaria de esclarecer? Eu, atualmente, não estou atuando no meu ofício de origem. Então, eu não estou atuando nos casos individuais. Certo, mas atuou alguma vez em algum caso individual na história? Atuei. E qual foi o primeiro caso que você tem em memória de ter atuado a favor de um lesado do INSS? Nesse caso específico, que eu recorde, realmente, acho que foi no 2023 ou 2024. E teve algum caso anterior? Porque a notícia que nós temos é que desde 2011, pelo menos, a doutora trabalha na área previdenciária dentro da advocacia, me corrija se estiver enganado, talvez até tenha sido antes. Pelo menos essa é a notícia de 2006. Na Defensoria a gente encontrou a informação em 2011, é mais antigo. Teve algum caso desde 2006 de defesa de algum lesado no INSS que tenha relação com descontos indevidos? Desde 2006, não tenho conhecimento. E qual foi o primeiro? 2023. Que eu recorde, na minha atuação como defensora pública federal, os casos em que eu tenho conhecimento, que eu atuei no ofício individual, foram 2018 e 2019, acredito. Mas a senhora há pouco disse que foi 2023. Não. 2023. A minha atuação, ela se divide numa atuação individual. Certo. E depois, quando eu assumi a coordenação. Certo. Mas como defensora de um lesado no INSS, o primeiro caso que você defendeu foi em 2023 ou 2018? Entre 2018 e 2019. Ok, eu gostaria de que a senhora informasse depois a comissão exatamente qual foi esse caso, em que data foi. Eu também gostaria de chamar a atenção aqui de todos os colegas desse gráfico que está no plano de trabalho do deputado Alfredo Gaspar, que mostra o marco temporal entre 2015 e 2025 dos descontos no INSS. É muito importante lembrar que durante o governo Lula foi que houve o grande disparo, certo? Agora, antes disso, como sempre houve, lamentavelmente, roubo no INSS, nós sabemos que houve episódios, por exemplo, relatados pela imprensa, Geraldo Doca, em 2018, e INSS fará pente fino em convênios por suspeita de fraude, isso foi no jornal O Globo, e também em 2010, o mesmo repórter, contribuição compulsória, aposentados são descontados sem saber, sindicatos faturam milhões. Eu pergunto à senhora, doutora, se esses casos já eram publicados na imprensa, e a senhora disse que só sabe a partir de 2019, sendo responsável, titular da área previdenciária, como foi que, apesar de estar na imprensa, a senhora não sabia que isso acontecia no INSS antes disso, pessoalmente? Nós temos conhecimento através dos relatos dos nossos assistidos. Mas a senhora disse antes, em resposta ao relator, que pessoalmente a senhora só soube dos descontos a partir de 2019. Gravei bem essa palavra. Pessoalmente. O que significa pessoalmente? Significa dentro da defensoria? Atendimento. A senhora nunca leu as matérias da imprensa antes? Claro, a senhora não conhecia as matérias da imprensa? Conhecia as matérias. Então a senhora sabe que antes de 2019 também acontecia esse tipo de roubo? Sei. Ah, bom. Então, a minha resposta foi em relação quando eu atuei. Tá bem, porque isso não estava claro. A senhora disse pessoalmente, eu sei, a partir de 2019. Mas a senhora tinha conhecimento, então, pessoalmente também, fora da sua atuação? Sim. Diretamente relacionado à atividade funcional, que na imprensa já saía esse tipo de matéria. Tinha conhecimento. Isso é importante, fique claro, senhor presidente, senhor relator, porque eu gostaria de saber também, se apesar de saber ter envolvimento pessoal desde 2019 a 2023, quando a senhora não era coordenadora, eu tenho certeza que a senhora levou para o seu superior o conhecimento dessas atividades em 2019 e 2023, correto? Eu atuei em favor de pessoas assistidas e tomei as medidas extrajudiciais ou judiciais. Mas eu lhe pergunto se levou ao coordenador pelo seguinte, porque quando a senhora foi coordenadora, a senhora tomou ação e decidiu fazer parte, inclusive, do grupo de trabalho e ir atrás desse escândalo. Mas antes disso, a senhora não era coordenadora e havia um coordenador. Gostaria de saber quem é o coordenador ou quem foi. Não me recordo, tem que ser solicitada essa informação. A senhora não sabe quem era o seu coordenador? Não era o meu coordenador. Não era. Como é que funciona, então? Esclarecendo que nós temos independência funcional.
O coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, ele não tem nenhuma ingerência em relação ao Defensor Público Federal. Mas a senhora tendo independência funcional, a senhora acha que a senhora não tem obrigação de levar para essa pessoa uma informação que a senhora já conhecia desde 2019 dentro da instituição como defensora pública? Não. A senhora não tinha obrigação de levar a essa pessoa essa informação. Eu discordo. Eu acho que a independência funcional não pode ser utilizada para blindar um superior e prejudicar aqueles que estão sendo lesados. A senhora não concorda? Eu acho que o que deve ser esclarecido é como são as atribuições dentro da Defensoria Pública da União. Não, mas isso está muito... Eu não teria que relatar mas nenhum eu sou deputado coordenador federal e aqui são senadores aqui, nós todos sabemos a legislação, inclusive nós fazemos a legislação. Então, isso não seria prevaricação? Não. A senhora não informar o coordenador da área de que dentro da sua área de atuação estão acontecendo roubos e apesar de pessoalmente, repito aqui, me ajuda o senador Rogério Marinho, pessoalmente a senhora sabia dos casos, mas não informou o coordenador, não sabe nem quem era. Não me recordo quem era o coordenador no momento. Mas a senhora não acha que é prevaricação? Não. Ok. Eu gostaria também, senhor presidente, de perguntar para a doutora Patrícia Betim Chaves se o grupo de trabalho que a senhora entregava tinha prazo para encerrar. O GTI? Isso. Inicialmente não tinha prazo para encerramento. E por que o Ministério Público Federal decidiu encerrar logo depois de acontecer a operação sem desconto? Essa resposta não cabe a mim. Mas não foi falado nada dentro do grupo? Não foi informado. Não havia comunicação dentro do grupo entre os membros? Havia. Mas não foi informado o encerramento? Não foi informado o motivo do encerramento. Mas foi informado o encerramento. Como foi feita essa informação? Através de um ofício dirigido ao Defensor Público Geral Federal. E o Defensor Público Geral Federal não questionou esse encerramento, a senhora tampouco? Não achou estranho? Não solicitou prorrogação? Não disse, olha, a situação está tão quente aí, está todo mundo falando desse assunto, a gente precisa continuar investigando, gente. Isso é um absurdo. Vamos encerrar, a senhora não fez nada nesse sentido. Esse grupo foi criado pelo Ministério Público Federal. Mas a senhora era membro. Era membro, mas e não cabe a mim questionar, porque essa é uma escolha, uma decisão do Ministério Público Federal. A senhora não podia questionar nada dentro do grupo, então a senhora não tinha participação efetiva no grupo? Tinha participação efetiva no grupo. Mas como é que um participante efetivo não pode questionar a decisão do seu coordenador? Não cabia a mim questionar. Não podia fazer nenhuma pergunta a ele? Poderia fazer pergunta, então, mas o grupo poderia questionar. É criado pelo Ministério Público Federal. Mas são duas coisas exatamente idênticas. Fazer pergunta e questionar é a mesma coisa. Então, a senhora poderia ter questionado o coordenador, mas a senhora preferiu não questionar. Preferiu que o grupo encerrasse sem que a Defensoria Pública da União se manifestasse. E a senhora diz que a DPU não é órgão de controle, mas a DPU ajuiza uma série de ações civis públicas, emite recomendações sobre políticas públicas, e eu te pergunto, por que a DPU não ajuizou nenhuma ação civil pública para afastar a cúpula do INSS ou até mesmo para tomar medidas mais drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria? Última pergunta, por favor. Essa pergunta final. Eu gostaria de saber se a DPU... Desculpa, presidente, só pela interrupção, vou repetir para ficar bem claro. Se a DPU ajuiza toda hora ação civil pública, isso aqui é muito corrente aqui, emite recomendações sobre políticas públicas. Porque nesse caso, a senhora acredita que não foi ajuizada nenhuma ação civil pública para afastamento da cúpula do INSS ou então que se tomasse medidas drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria? Os defensores regionais de direitos humanos ou a Defensora Nacional de Direitos Humanos têm independência funcional e avaliar qual a sua forma de atuação, que pode ser não somente judicial, mas extrajudicial, através de recomendações. E por que o DPU Obrigado, deputado Marrato. Não, mas a pergunta o prazo encerrou. Mas só por que não fez nesse caso? Só essa pergunta. Por que nesse caso não foi feito, na sua opinião? Responder essa pergunta. Ok, obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a Patrícia pela sua postura, pela sua tranquilidade, pela sua clareza. Estou muito contente de ouvi-la e vou fazer alguns questionamentos, se possível, puder respondê-las, a gente agradece. Defensora, a senhora acha importante uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa para investigar os desvios ocorridos no INSS? Acredito que é importante, sim. A senhora considera importante. Então, só para lembrar os colegas e a quem assiste caso, pagador de impostos, que nenhum parlamentar do PT assinou para que isso aqui acontecesse. Então, isso está acontecendo, defensora Patrícia, graças à oposição desse país. Em segundo lugar, eu quero pedir para a senhora, que falou em outra oportunidade que conviveu com segurados, né, defendeu eles que foram descontados. E falou ali que normalmente eram pessoas ribeirinhas, eram pessoas já com pouca alfabetização, mais humildes. Se a senhora fica nervosa ou fica frustrada ao saber que basicamente nenhum dos cabeças do esquema foi preso até agora. Se tem um sentimento de revolta quando a senhora vê uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa, tendo que ser feita porque ninguém foi para a cadeia basicamente até agora, que descontou aquelas pessoas humildes que a senhora atendeu. A minha revolta maior é quando uma pessoa tem um desconto no benefício e sequer sabem a origem desse desconto que ela tem. Principalmente pessoas que recebem o salário mínimo e são hipervulneráveis. Essa é a minha revolta maior. Se alguém vai responder ou não e qual o tempo que isso demanda, vai depender da ação que vai tramitar, a ação penal que está em curso, enfim, as medidas são tomadas pelos órgãos competentes. A preocupação da Defensoria Pública da União é com os nossos assistidos, com os aposentados e os pensionistas, para que eles não venham a ser novamente lesados. Perfeito. Essa é a nossa maior preocupação. Perfeito, Patrícia.
senhora Patrícia. Queria pedir, a senhora já respondeu a pergunta anterior, mas a senhora conhece a MP 871 de 2019. Tem conhecimento dela. Ela foi editada por Jair Bolsonaro dia 18 de janeiro do primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ela visava, basicamente, coibir os descontos que a senhora acabou de dizer, que a senhora se revolta quando vê um aposentado ser descontado de forma irregular. Concordamos aqui. Ela visava, a senhora me corrija se eu estiver errado, que essa revalidação dos descontos ocorresse anualmente. Concorda comigo? A CMP fazia isso. Pois é. Naquela altura do campeonato, o presidente Bolsonaro já tinha recebido as denúncias e em 18 dias de mandato protocolou uma medida provisória para que esses descontos não acontecessem mais. Pois essa MP, defensora, recebeu diversas emendas de parlamentares na sua quase totalidade do PT. Dentre eles, nós temos vários aqui que eu não vou citar nominalmente, mas essas emendas são oriundas, segundo informações, da CONTAG. A CONTAG, que era presidido, caro colega Caveira, por ninguém mais, ninguém menos que Aristides Veras, irmão do deputado federal do PT, Carlos Veras. Ou seja, um irmão de um deputado PT presidia uma das entidades que mais roubaram os aposentados à época. Este conversou com diversos parlamentares do PT que apresentaram emendas à MP de Jair Bolsonaro que visava parar com os descontos e o Congresso Nacional aprovou tais emendas. Eu quero perguntar para a senhora considera que se tivesse sido aprovado a MP 871 de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, que coibia os descontos dos aposentados, como ela foi editada, ou seja, exigindo o recadastramento anual pelas entidades, né, travestidas aí de entidades que na realidade são organizações criminosas, isso teria coibido os descontos, sim ou não? Certamente teria diminuído os descontos associativos, evitaria fraudes. A revalidação anual ela é necessária. Então, muito bom, defensora Patrícia, a senhora acabou de confirmar o que todo mundo já sabe. Se as emendas do PT não tivessem sido colocadas no texto, nós não teríamos tido, pelo menos nessa magnitude, senador Girão, tamanho desconto feito com os nossos aposentados. Ou seja, o roubo tem pessoas que ajudaram a fazê-lo. Porque quem apresentou emenda, defensor e colegas, para que essa revalidação não acontecesse anualmente, tinha somente uma intenção: desviar dinheiro dos aposentados. Não há outro motivo para fazer isso. Porque se eu não devo nada, não tem problema de fazer essa revalidação. Eles protocolaram essa emenda e volto a alertar os colegas, através da CONTAG, presidida pelo irmão de um parlamentar de quem? Do PT. Pois é, essa é um ponto. Eu quero avançar em um ponto que não foi muito tratado aqui e que basicamente a gente não encontra em lugar nenhum, que é a questão dos empréstimos consignados. Que a senhora pudesse nos explicar, porque a senhora falou que desconto associativo é um, mas empréstimo consignado podem ser diversos. Inclusive, se não me falha a memória, a senhora citou que tinha um aposentado que tinha 10. Alguém citou aqui que foram 10. Foi a senhora, inclusive, que citou que tinha 10. Pois é. Quando alguém faz um empréstimo em sua conta, normalmente o dinheiro vem para a conta corrente da pessoa. Concordamos aqui, todo mundo já precisou de um dinheirinho extra, né? E depois esse desconto é feito através dos meses. Se esses empréstimos eram fraudados, para onde ia o dinheiro quando o crédito entrava na conta? A senhora consegue, se não conseguir responder, tudo certo. Eu só queria entender, foi feito um empréstimo fraudulento, tá? Que gira na casa dos bilhões e dezenas de bilhões. Aonde ia esse recurso? Esse recurso, talvez, era desviado para essas associações. Este recurso ia para testas de ferros laranjas destas associações e depois o aposentado, que só podia ter um desconto de associativo, tinha esses outros descontos dos empréstimos, ou seja, mais ou menos, presidente e relator, era uma alavancagem feita por essas organizações criminosas travestidas de sindicato para desviar recursos. Aonde esse dinheiro, defensora? Eu acho que é importante a gente definir que há descontos de empréstimos consignados que são devidos, em que a pessoa realmente fez esse desconto, e é um problema que a gente também tem que tratar, que é o superendividamento do cidadão, inclusive do aposentado. A gente tem que abordar também a questão do assédio aos aposentados e pensionistas. É uma questão que a gente tem que abordar. Outra questão é por que esses descontos devem ser feitos em folha. Também é uma questão que a gente tem que abordar. Além desses descontos feitos na folha do INSS, tem os descontos diretamente feitos na conta do segurado. Sim, mas o dinheiro, o crédito, ele ia aonde, defensora? Ele entrava na conta, porque o cidadão, ele ia estranhar, pô, apareceu R$2.000 aqui pra mim. Ele aparecia na conta ou ele também era desviado por essas? Muitas vezes ele aparecia na conta e o segurado não sabia o que era. Muitas vezes ele acreditava que eram atrasados de ações judiciais. Veja bem, a gente está falando com pessoas extremamente vulneráveis. É um dinheiro que apareceu na conta dele, ele não sabe do que é. Às vezes aparecer na conta, às vezes não. Isso eu não tenho conhecimento, porque isso aí, na verdade, deve ser apurado.
né, pelos órgãos competentes. Mas quando chegava alguém para pedir sobre o empréstimo, olha, tá tendo descontado um valor X além da associativa. Eu não vi esse recurso. Tu nunca chegou a pegar um caso desse da pessoa, tipo, aonde está esse dinheiro? Também tinha casos em que o dinheiro não tinha sido depositado. Então, relator, eu quero pedir que o senhor preste atenção nesse detalhe, Alfredo Gaspar, porque nós estamos dizendo que essas associações faziam empréstimos fraudulentos, o dinheiro muitas vezes não entrava sequer na conta do associado e ele era desviado para onde? Para onde era desviado esse recurso? O tamanho da magnitude do que nós estamos vivendo aqui é que vai muito além dos descontos promovidos, relator, por associativas. Elas fraudavam empréstimos, esse dinheiro, segundo a defensora, sequer entrava na conta do associado, do aposentado, e ele já era desviado para algum lugar. Vocês conseguem entender a dramaticidade que o aposentado tinha? Então a gente fala às vezes, deputada Biaquice, tinha 30, 40, 60, 70 reais. Não, era muito pior. Porque, me confirma só para terminar, se a pessoa, ela podia ser descontada dos 80 reais, por exemplo, da associativa, mais parcelas 24 vezes, 36 vezes, de valores que ela nem recebeu, é isso? Sim, o desconto associativo só pode ser um. Então ela poderia ter um desconto associativo de 80 reais e ao mesmo tempo ela poderia ter mais de um empréstimo consignado incidente na folha do INSS. Muito obrigado, defensor. A senhora foi esclarecedora. Eu quero dizer para o Brasil que essa organização criminosa travestida de associação certamente deixou pessoas passando fome pelo Brasil. Obrigado, relator. Obrigado. Porque não é uma questão de direita, de esquerda. É uma questão de humanidade, o que a gente está vendo. E eu aprovo todos os requerimentos. Pode colocar consigna aí para investigar qualquer governo que tenha passado, de alguma forma tenha sido incompetente ou conivente com o roubo dos velhinhos do Brasil. E eu vejo aqui alguns colegas parlamentares falarem essa palavra roubo. E eu fico achando assim, mas por que não assinaram a CPI? Para investigar o roubo que hoje eles dizem que o governo Lula acabou, que está efetivamente devolvendo o dinheiro. Quer dizer, o contribuinte paga duas vezes. Quem paga imposto, não aguenta mais, está pagando duas vezes. Tem que ressarcir, óbvio. Mas por que ninguém foi preso ainda? Não é o governo que acabou com isso? Muito menos na Lava Jato. A gente tinha aí uma dúzia de pessoas presas. E eu acho que esse escândalo aqui, pelo que está se desenhando, vai deixar o Petrolão, o Mensalão, no chinelo. Porque se aproveitar da boa-fé dos brasileiros, né, é algo surreal. Eu quero, inclusive, colocar que essa turma, que se diz indignada hoje, inclusive, está federado com o deputado que está querendo que continue a mesma coisa. Está aqui. Nesse exato momento, essa turma que não assinou a CPMI, apresentado o projeto pelo PCdoB, federado com o PT, um projeto está para ser votado a qualquer momento na Câmara. A emenda apresentada pelo PCdoB, repito, federado com o PT, retorna a possibilidade de débitos para associações e sindicatos, limitando o conteúdo do projeto a descontos indevidos. O projeto é claro, com o objetivo de parar essa sangria. Então parece que as pessoas estão completamente surdas, cegas e mudas para essa tragédia humanitária que está acontecendo, senhor presidente. E eu quero dizer o seguinte: agradecer a presença da doutora Patrícia aqui, que tem respondido todas as perguntas, pelo que ela pode, pelo que ela sabe. A gente percebe a boa vontade dela. Agora eu tenho que fazer por uma questão de dever. Tenho algumas perguntas para a senhora, mas eu preciso lhe perguntar. A senhora falou com algum... A senhora disse que não falou com parlamentar, nem com senador, nem com deputado para vir essa reunião em 48 horas. Mas a senhora falou com algum assessor de deputado, algum assessor de senador ou do governo federal, do governo... a senhora falou com alguém? Não. Para vir essa reunião, não. A senhora disse também que não foi filiada, que não é filiada a nenhum partido político. Mas já chegou a ser em algum momento da sua vida? Nunca. Também não. A senhora acha que havia uma união entre os bancos e as associações com relação a esses consignados ou com relação a esses descontos associativos? Existe algum elo, pelo que foi percebido no grupo de trabalho firmado desde 2024? O que nós constatamos é que há geralmente um desconto associativo atrelado a um empréstimo consignado. Essa foi uma constatação em que eu levei ao GTI da Previdência, aos participantes,
no GTI da Previdência, para que fosse apurado uma coincidência, possível, né? Um uma elo. possível relação, um elo. Tá. A atuação da DPU na divulgação de canais de comunicação sobre a fraude ou os golpes de descontos associativos ocorreu por conta da omissão do INSS. Como se deu essa atividade? Eu queria só entender essa questão do INSS. Como foi a atuação da DPU? Com relação aos descontos, né? Teve um grupo de trabalhos, o INSS foi avisado, a senhora disse, inclusive, que o INSS, que o próprio presidente e o ministro da Previdência, a senhora falou aqui, que tem conhecimento do caso, e eu pergunto, o GT ele foi extinto, né? Ele foi extinto agora, no meio desse escândalo horroroso. A senhora disse que não pôde se colocar com relação, não preferiu se omitir com relação à questão do seu posicionamento contra ou a favor, né, de questionar essa extinção. Mas eu queria saber da sua opinião exata. A senhora acredita que deveria ter sido extinto no meio do que está acontecendo esse grupo de trabalho? Inicialmente não me omiti. Quando esse grupo foi extinto, foi devidamente comunicado à Defensoria Pública Geral da União que esse grupo não teria mais permanência. A minha manifestação foi no sentido de que seria uma perda a extinção desse GTI, porque não somente em relação aos descontos associativos, nós conseguimos muitos avanços em relação então, a senhora temas. Eu me manifestei pelo descontentamento de não ter mais esse GTI. Mas então, esta decisão não cabia a mim. Então, bom que fique claro isso. A senhora se colocou a sua opinião e continua achando que foi indevido essa extinção. Ok. Deixa eu lhe perguntar outra coisa importante aqui. A senhora observou que alguma instituição bancária específica se repetia nessa dobradinha de empréstimos consignados e descontos associativos? Algum banco específico? Verificou essa coincidência? Tem alguns bancos e entidades que são mais problemáticos e elas são apontadas nas diversas ações individuais e nos processos de assistência jurídica. A senhora pode dizer os nomes desses bancos? Teria que me recordar agora quais serão os bancos, que são vários, né, bancos. Eu acredito que... Se a senhora puder depois informar essa comissão... Eu acho que é mais adequado em que seja solicitadas essas informações. Vamos providenciar isso, presidente, através do requerimento. Outra coisa, a senhora falou que tocou muito, pelo que eu percebi, durante as enchentes, a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que a senhora atendeu algumas pessoas menos favorecidas. Qual foi o caso que mais lhe marcou na sua terra, no Rio Grande do Sul, quando a senhora viu que a pessoa estava tendo desconto e nem sabia do que se tratava? Teve algum caso específico? Teve um caso específico em que eu fui analisar o histórico de créditos do um segurado. Ele tinha 11 empréstimos consignados e um desconto associativo. O valor que ele recebia, quanto era? O valor do benefício? Pelo que eu recorde, era em torno de R$600. R$600? Tinha muitos descontos devidos. Tinha muitos descontos. Alguns ele reconhecia, outros ele não reconhecia. Sobrava 600, é isso? De todo o valor dele. Olha, senhor presidente, eu quero dizer que nós precisamos investigar a fundo do a quem doer. Parabenizo ao senhor mais uma vez pela condução, expectativa enorme no país, ao relator. Dizer que está muito evidente que esse descontrole, de forma exponencial, cresceu no atual governo Lula. Está muito evidente, os gráficos mostram isso. E não é à toa que a gente percebe que acontece exatamente nesse governo esse descontrole, porque a gente está vendo as estatais do Brasil. As estatais dando prejuízo, quando davam lucro até pouco tempo no governo anterior, agora nós estamos tendo prejuízo por cima de prejuízo. Então o forte não é controle dessa turma que está no poder, e essa CPI tem o dever de demonstrar para a população exatamente o que aconteceu com cada brasileiro que foi lesado aqui. Nós vamos até o fim. Muito obrigado, senhor presidente.